Olá, pessoal. Meu nome é Silvia. Eu sou médica, pediatra e alergologista. Estou aqui no segundo episódio do podcast Otalerg, junto com a minha amiga. Oi, pessoal. Meu nome é Tuane Damasceno, eu sou otorrinolaringologista e hoje estou aqui com a minha parceira para falar do tema que prometemos no último podcast: as viroses respiratórias e intestinais. Sim. E aí, antes da gente começar a falar, eu queria lembrar que essas viroses, elas têm uma sazonalidade significativa, apesar de que hoje em dia, às vezes, isso não acontece tanto, mas a gente está justamente nessa época das viroses e aí é hora da gente redobrar os cuidados. Exatamente. Tipo, pós-Covid, o mundo mudou, né? Então, a gente vê viroses o ano inteiro, mas a gente sabe que o período mais propenso mesmo para a ocorrência dessas viroses é nesse período que nós estamos, que é um período de sazonalidade, tanto de doenças gastrointestinais, né, que é o que a gente chama daquelas viroses das moscas, né, quanto de doenças respiratórias mesmo, vírus sincicial respiratório, rinovírus, influenza, né, Covid, né, causando aí muitos estragos nas crianças, inclusive podendo evoluir também, né, com a temida bronquiolite. Então é um período que a gente tem que ter mais cuidado. Pois é, crianças e adultos, né? A gente fala muito das crianças, mas os adultos também são acometidos e também acabam contaminando as crianças e vice-versa, né? A gente sabe que dentro de casa não tem como existir muito um isolamento, então um passa por outro e acaba tendo essa disseminação. E fora isso, a escola, né, que é o terror de todo pai, de toda mãe, principalmente os de primeiro filho, que ainda não sabem como é a situação, e aí a criança entra na escola e aí começa as viroses. E quanto é mais cedo, né, entrar na escola, quanto menor a idade da criança, mais imaturo também, né, o sistema imunológico e maior a propensão de desenvolver complicações, né, desses quadros virais iniciais. Exatamente, a gente estava falando agora há pouco, antes de começar a gravar sobre isso, né, que hoje em dia as crianças estão entrando muito mais cedo na escola. Claro que cada pessoa vai ter o seu motivo, né, pessoal, a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas antigamente a gente entrava na escola com 3, 4 anos, eu acho que bem mais que isso às vezes, né, e hoje em dia é por motivos pessoais, as pessoas acabam colocando as crianças mais cedo e essas crianças vão ser expostas mais cedo às doenças, né, e até esse sistema imunológico se fortalecer, amadurecer, os pais e as pediatras, as otorrinos também, né? Então eu tava lendo, Tuane, um artigo que eu peguei recentemente no UpToDate, que falava sobre infecções de vias aéreas recorrentes em crianças, né? 50% desses casos são crianças saudáveis, são crianças normais, que têm cerca de 10 a 12 viroses no ano. Contando que cada virose ela pode levar aí umas 2 semanas, mais ou menos, para uma criança se recuperar, a gente está falando de metade de um ano doente. Então, 50% crianças saudáveis, né? Isso pode acontecer. 30% das crianças, as complicações são devidas realmente a atopias, né, a alergias respiratórias. 10% vão ter doenças crônicas, vão ter cardiopatia, nefropatia, alguma alteração anatômica, né, na via aérea que justifique, por exemplo, um aumento de adenoide, um aumento de amígdala. E só 10% realmente são portadoras de alguma condição que leve a uma imunodeficiência. Exatamente. Então, assim, não fiquem tristes quando a gente no consultório disser isso é virose, são apenas as viroses da infância, a forma de amadurecimento do sistema imunológico, né? Então, não existe uma salvação, não existe uma medicação mágica, né? As crianças, elas vão passar por isso. É claro que algumas crianças vão ser mais intensas e outras vão ser menos, mas as viroses existem e, infelizmente, até mais ou menos uns 5 anos, né? Exatamente. Isso vai acontecer com bastante frequência. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo para as mães que as crianças elas nascem como se tivesse as células do sistema imunológico, do sistema de defesa virgens, certo? Então ela tem que se expor, né? Ela tem que conhecer os vírus, as bactérias, as doenças, para que aquela célulazinha que era virgem, ela se especialize, né? Passe por um processo de maturação e se especialize em combater ali aquele tipo de doença.
aí já tem ali a forminha do anticorpo. Na hora que mais na frente entrar novamente em contato com esse mesmo vírus, ela já vai saber se defender não adoecendo, né? Então isso requer tempo, vacina, alimentação e etc, que vai ser tema de outro podcast mais pra frente, né? Já vamos adiantar o nosso próximo tema, que vai ser sobre imunidade. Imunidade. Como melhorar a imunidade? Nessa a gente também quer saber. Isso é uma pergunta bem frequente, mas a gente vai abordar no próximo podcast, né? Vamos voltar aqui para as viroses. E aí, Silvia, uma coisa assim que acontece muito no consultório é a confusão entre doença viral e doença alérgica. E eu queria começar logo esclarecendo uma coisa que eu pego muito. Doença viral não é para dar antialérgico, né? As mães acham que tossiu, espirrou, corizou, tem que dar uma desloratadina, né? Tem que dar algum antialérgico. Não, gente. Quem espalhou no mundo essa conversa, que se vira agora para tirar, né? Mas assim, os quadros virais respiratórios, né? A gente sabe que o tratamento ele é sintomático. De acordo com o que a criança apresenta, a gente medica. Se tem febre, remédio para febre. Se tem vômito, remédio para vômito. Se o nariz entope, faz a lavagem nasal. Então, os antialérgicos, eles não vão ajudar nessa questão. Diferente de uma criança que já tem uma doença alérgica de base, que já tem uma rinite alérgica, e aí tem a sua rinitezinha lá, estava controlada, pega um resfriado. E aí isso agudiza a rinite. Aí sim vale a pena a gente entrar com antialérgico. Mas não para gripes, né? Não para resfriados, não para vírus. Exatamente. É porque assim, as pessoas têm a necessidade de um xarope, né? E aí às vezes tem um resto de antialérgico que ficou um corticoide, que é pior ainda, uma prednisona, uma dexametasona. Não vamos dar esse xaropinho aqui para esse menino expectorar, mas não existe isso. Não existe negócio de expectorar. A gripe, o processo natural dela é tosse seca e depois tosse produtiva. Não é porque tá tomando xarope que isso vai acontecer. Isso vai acontecer independente do que a mãe der pra criança. Exatamente. Né? E lembrar que o melhor xarope, o melhor mucolítico, o melhor fluidificante é a água, minha gente. Então tem que manter a criança hidratada, né, para que esses fluidos eles sejam mais fáceis, digamos assim, de ser expelido, da criança espirrar e sair pelo nariz, de tossir e engolir ou cuspir, entendeu? Então o melhor xarope é água. E estamos esquecendo de um importantíssimo. Mel. É o mel de abelha que antigamente a gente tomava, depois, mel não serve de nada e agora o mel voltou com tudo, tá? Às vezes comento com os pacientes que no último congresso eu assisti uma aula inteira pra no final vamos dizer que tem que dar mel aos meninos. No final, eu tomei muito, viu? Mel de abelha 3 vezes ao dia. Então, assim, o mel, claro que as crianças acima, né, de um ano pelo risco de botulismo, mas é o melhor xarope, é o melhor fluidificante que vocês podem oferecer. Exatamente. E aí eu vou jogar a bola pra você. Eu quero que você dê dicas para os pacientes tentarem diferenciar. Claro que o diagnóstico é médico, mas eu não consigo atendimento, um quadro viral de um quadro alérgico. Os indícios que eles podem pegar. Em geral, os quadros virais, eles vão dar mais sintomas sistêmicos. Digamos assim, dor no corpo, dor de cabeça, fadiga, falta de apetite, febre, certo? Então, quando a gente vê um quadro que apresente febre, febrícula, estado febril, a gente vai pensar em infecção, né? Muito mais comum infecções virais do que bacterianas. Então, seria mais isso, a questão dos sintomas sistêmicos, ou seja, sintomas que acometem não só as vias aéreas, né? Já o quadro alérgico é aquele quadro que se restringe, digamos assim, se localiza mais na via aérea mesmo, é a coceira no nariz, é o espirro, diante de uma mudança de temperatura, diante de um contato com fumaça, um contato com poeira, um contato com algum alérgeno, às vezes um pelo de animal, às vezes entrar numa casa que há muito tempo não foi limpa. Então você vai encontrar aí um fator desencadeante, né, de alergia. Lacrimejamento ocular, tosse, né, aquela tosse por descarga pós-nasal. Eu acredito que seja basicamente isso. É avaliar o contexto, assim, também, né? Digamos que meu filho adoeceu e o irmão dele tá gripado, e o pai tá gripado, né? Muito mais provável que ele tenha pego de alguém. Não, meu filho
foi brincar com os brinquedos que estavam cheios de poeira e depois, então, é mais provável que seja alergia. Exatamente. E não descarta-se também uma concomitância das coisas, né? Uma criança que já tenha um quadro atópico, né, um quadro alérgico de base, pega um resfriado, gripa e aí agudiza, né, essa situação. Isso também pode acontecer. E aí, na dúvida, ingerir água, fazer o melzinho até conseguir chegar no profissional. Uso, não ficar lavagem nasal, vamos falar. Não ficar pegando aí xaropinho que sobrou e ficar, né, oferecendo à criança achando que vai dar algum resultado. Dando uma puxada aí, você falou nos xaropes com corticoide, não foi? Tá. Prednisolona, dexametasona e afins, né? A gente tem que ter muito cuidado com o uso dessas medicações, e especialmente em quadros virais, Tuane. Porque o que acontece? O corticoide, ele vai inibir o sistema imunológico. Exatamente. Então, como é que todo mundo no mundo quer fazer alguma coisa para melhorar a imunidade e vai dar um remédio por conta própria, muitas vezes, para inibir essas células de defesa do corpo, para inibir o processo inflamatório que nos defende. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de corticoide, porque é uma bobinha. Você está empurrando seu menino mais para baixo ainda, né? Exatamente. Já está doente, já está enfraquecido, e você ainda vai dar um corticoide que vai reduzir mais ainda a capacidade dele resolver aquele problema, ao invés de ajudar, você está piorando a situação. Exatamente. E aí, vamos para a prevenção, né? Prevenção é o ideal. Prevenção, todo mundo sabe. Hoje em dia, depois do Covid, a gente ficou expert em prevenção de virose. Então, são as mesmas orientações do Covid. Exatamente. As medidas, né, de higiene, lavar bem as mãos, evitar mão no olho, mão no nariz, usar máscaras, né, diante de alguma doença respiratória que não esteja ainda esclarecida, né. Pessoas, crianças acima de 2 anos, podem utilizar máscaras, né, para proteger desse contágio. O que mais? Lavar o nariz. Exatamente, porque você vai estar ali removendo o agente causador do problema, né? Então, se você tiver uma frequência de lavagem nasal, você vai também estar preparando, hidratando, organizando seu nariz até para se defender melhor diante do contato, né? Isso com o vírus. E só frisando que não precisa afogar o menino em soro, né, Silvia? E nem precisa ser com tanta frequência, nem para cada litros. A lavagem é algo simples. Né? Não precisa de muito mistério. Hoje em dia no mercado a gente tem vários dispositivos que vão se adequar de acordo com a idade e a necessidade. Então, é escolher, na verdade, o método que melhor se adapta. Eu sempre digo isso. Qual é o melhor método? O método que você se adaptar melhor. Porque a opção a gente tem no mercado. Então, não precisa ficar restrito a uma coisa só. Então, tem os sprays nasais, spray de jato mais leve, spray de jato mais forte, a seringa, né? A seringa mesmo. Tem as seringas com os adaptadores, as garrafinhas, aí de 120 ml, de 240, e aí a gente vai adequando, né, as quantidades de acordo com cada idade. E eu acho fundamental falar sobre isso, Tuane. A quantidade de soro. Na verdade, sim, não existe uma quantidade ideal. Crianças pequenas, digamos, até uns 2 anos, eu posso usar de 5 a 10 ml em cada narina. Crianças maiores, né, até uns 7, 8 anos, você já pode fazer 10 ou 20 ml. E de 8 anos em diante, já o volume é mais livre, 20 ml ou mais. Só que o que é que eu digo assim às mães? Se tá gripado, vai ter catarro, lave até você ver que saiu o catarro, né? Que ele conseguiu expectorar bem, que tá melhor. Então, nem 8, nem 80. Nem lavar pouco, nem lavar muito. E escolher o dispositivo adequado. Então, temos que lembrar que as garrafinhas são excelentes, porém a gente tem que saber usar. A garrafinha de 120 ml são para as crianças acima de 2 anos, e aí você vai usar até mais ou menos 7, 8 anos. Depois é que você pode usar as garrafinhas maiores de 240 ml. Então, o método vai depender da situação da criança, da preferência. Exatamente. E assim, uma coisa que eu sempre oriento também para os meus pacientes é amornar o soro, minha gente. É ótimo. Então, você pode amornar o soro em banho-maria ou no micro-ondas ali uns segundinhos, colocando sempre em um reservatório adequado, certo? Outra coisa também muito importante é a conservação desse soro fisiológico, né? Porque a gente sabe
sabe que como o soro ele não tem conservantes, então ele vai ter um risco maior ali de contaminação. Então ele tem que ser guardado na geladeira, certo? Após aberto. Durabilidade de 7 dias. Aquele que a gente compra na farmácia. O que a gente prepara em casa, que a gente prepara com a água e com os pozinhos, né? Que você pode comprar em farmácia de manipulação, ou então até mesmo em farmácias já tem, né? Disponíveis 24 horas. É isso? Exatamente. E aí, assim, na hora de preparar esse sachê, que é o que a gente tá usando mais, vamos ter cuidado com a água que tá colocando nesse sachê. Exatamente. Então, a água tem que ser tratada, né? Porque senão você tá levando mais doença ali pro nariz da criança. Então, assim, as viroses intestinais são vírus que eles acometem o trato gastrointestinal, que podem levar a sintomas gastrointestinais, como vômito, dor na barriga, diarreia. Aí entra a falta de apetite também, a febre, que pode acontecer. Então, a gente também trata, né, com sintomáticos. Se tá com vômito, remédio para vômito. Se tem febre, remédio para febre. Se tem dor na barriga, remédio para dor na barriga. Costumamos também fazer probióticos, né, para melhorar essa flora intestinal. Hoje em dia também já tem vários estudos mostrando que o zinco, ele age tanto no tratamento da diarreia aguda, quanto na prevenção de outros episódios de diarreia, mas nada do que eu falei vale se a criança não estiver hidratada. Então, voltarmos, né, a dar realmente valor ao soro fisiológico oral, né, ao soro oral, ao soro de reposição. É muito importante porque tanto na febre, quanto no vômito, quanto na diarreia, a criança perde água, perde líquido e perde eletrólitos. Então, o soro de reidratação oral, ele vai ser o líquido mais completo para esse tipo de tratamento. Exatamente. E aí, assim, a base das viroses, tanto as intestinais como as respiratórias, a gente já falou que é a hidratação, né? E medicação, assim, a gente sabe que tem os sintomáticos, para febre, para dor. Existe uma medicação específica para isso? Infelizmente não, né? Existe uma medicação que é um fitoterápico, que é o pelargonicidoides, que tem alguns estudos que falam na utilização dele nas doenças virais agudas. No caso, respiratórias, né? Que aí, qual o problema dessa medicação? Ela é bem carinha, né? Só que ela atuaria tanto na redução da gravidade como na duração dos sintomas. Então, se você iniciar ela nos primeiros dias, daria uma ajuda. Existem alguns trabalhos que comprovam. É uma opção. Porém, o custo é alto. Pode falar nome comercial? Não estamos fazendo propaganda, mas o mais conhecido é o caloba, né, que é o pelargonicidoides. É um fitoterápico, é um derivado de uma planta, mas já tem estudos em cima disso e é o que a gente pode fazer nos primeiros dias para tentar segurar mais essa doença. Entendo. Assim, no meu consultório eu não tenho muita experiência com ele. Você tem uma boa experiência? Até comigo mesma, assim. Quando já aconteceu 2 vezes de eu ter alguma coisa, um evento, por exemplo. Acho que no último aniversário do meu filho, o aniversário era no sábado e eu adoeci na sexta. Então eu fiquei desesperada. E na época da residência também, teve algumas vezes que eu tomei. E eu realmente percebi que ele diminui. Pelo menos em mim dá super certo. E tem trabalhos, né? Também comprovando isso e tudo. É uma opção para quem tem acesso. Certo. Eu gosto muito. Caro quanto? Quer que eu vá lá em números? O caloba, ele tá saindo R$100. É um frasquinho pequenininho. Então, assim, é bom, mas nem todo mundo vai conseguir ter, né? Mas é interessante. Certo. E pensando em 12 gripes, 10 a 12 todo ano. Bem que o frasquinho, ele é grandinho, né? Então, talvez dure um pouquinho, dê pra aproveitar numa virose. Então, muito bom saber. Então, a gente tá cada dia também aprendendo, né? Então, o que a gente sabe também hoje de estudos, né? Agora, uma nova recomendação saiu da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele pede pra gente suplementar a vitamina D de crianças a partir de 7 dias de vida até os 18 anos, né? E dentre as atuações da vitamina D seria também para prevenção de infecções respiratórias. Então, quem não toma, procurar seu pediatra, né, para organizar, porque a depender de cada idade tem a dose, né, que é preconizada como uma forma de prevenção, não só para infecções respiratórias, mas para uma série de outros problemas. Com certeza. E é isso, pessoal, não existe não um remédio mágico. Infelizmente, é o básico, é aquela história, o básico que funciona. É o melzinho, é a
desidratação, é alimentar bem essa criança, né? Oferecer alimentos de qualidade para poder ter um suporte para conseguir, né, resolver, porque quem vai resolver essa doença é o próprio corpo dele. Eu atendi uma paciente essa semana e ela vinha tomando antibiótico para uma virose e eu tirei o antibiótico. E aí a mãe disse, como é que vai ser? Quem é que vai, qual o remédio que vai solucionar isso aqui? Aí eu até falei, o corpo do seu filho. É o corpo do seu filho que vai resolver, ele não precisa de nenhuma medicação. Usar antibiótico não vai mudar a história natural da doença. A gente não pode esquecer de falar nisso, né? Antibiótico é para infecção bacteriana. O meu filho tomou um antibiótico e ficou bom. Ele ia ficar bom de todo jeito. Ele não ficou bom com os antibióticos. Exatamente. E aí também o uso indiscriminado de antibiótico pode atrapalhar a imunidade, as defesas. Porque o antibiótico, ele vai matar, digamos assim, as bactérias ruins, que tem que matar, mas vai matar as bactérias boas, vai fazer desbiose, né? Hoje em dia a gente fala muito nas bactérias do bem, na flora intestinal do bem, também agindo nas defesas. Então, nada de antibiótico para vírus, né? Aí tem aquela cultura, né, que às vezes as mães vão na emergência e aí o doutor diz, não, é uma virose e passam azitromicina. Gente, a azitromicina é antibiótico. Então, se é uma virose, por que passar azitromicina? Eu não consigo entender esse raciocínio. Se é virose, não precisa de antibiótico. E assim, uma coisa que é importante também lembrar, ainda voltando aí um pouquinho para a questão da prevenção, é a vacinação. Então a gente sabe, por exemplo, o rotavírus é um vírus que pode causar diarreia. Então a gente tem vacina para rotavírus. As campanhas anuais da influenza, então é super importante que a gente tome. Por quê? Porque a influenza ela pode levar realmente a uma gripe grave, né? Que as crianças, adultos, idosos podem evoluir realmente com gravidade. Então a partir de 6 meses, toda criança deve tomar anualmente a vacina da influenza, outra vacina, a do Covid, né? Outra vacina agora do vírus essencial respiratório. Então, assim, faz parte, né, desse leque de prevenção à vacinação. Exatamente. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer de falar um pouquinho também é sobre a febre, né? As mães têm muito medo de febre e aí assim, tem mãe que se desespera quando vê a temperatura elevando, até por aquela questão da convulsão febril. Tem muita mãe que acha que toda criança vai ter convulsão febril, mas tem criança que faz 40 graus e não tem convulsão febril. Exato. E tem criança que faz 37,5 e convulsão febril. Então, não tem, assim, a febre, ela é o sistema imunológico respondendo. Então, não é para ter medo, é para ficar atento. Se aquela criança tem a febre, mas no intervalo interfebre, ela fica bem, ela fica ativa, ok, isso é o normal. Então, não preciso me estressar tanto. E aí, assim, não, passou a febre, a criança continua caída, aí eu vou procurar emergência. Não, fora isso, e outra dica que eu dou muito às mães, né? Porque primeiro pico de febre corre pra emergência, né? Aí quando chega lá, sai com antibiótico. Ai, Jesus. Né? O primeiro dia já... Então, assim, se tiver como, vamos segurar essa criança os primeiros 3 dias em casa, né? Dando analgésico, hidratando. Chegou no 4º dia, não melhorou, ou tá tendo algum sinal de gravidade, aí leva na emergência, porque as viroses, elas podem dar febre até 3 dias. E tem virose que dá até mais. Exatamente. 15 dias de febre. Então, vamos ter a febre como um aliado, né? Então, eu sempre converso com as mães explicando que a febre é um aliado. A febre é quando o nosso corpo, ele está produzindo ali maneiras, substâncias, células para combater o problema. Muitas vezes eu tenho a febre e consigo me resolver, consigo combater o problema sem desenvolver a doença. Então, também tratar demasiadamente, indiscriminadamente a febre também não é algo bom, né? Então, não é toda febre que a gente precisa medicar. Então, se a criança está com 37,8, 38, mas está com estado geral bom, está brincando, está correndo, está pulando, eu não preciso medicar. Se é uma criança que está com 38, mas está dormindo de boa, eu não preciso acordar, certo? Mas, às vezes, uma temperatura menor que essa, se a criança tiver com estado geral ruim, caído, eu medico. Então, assim, vai muito do bom senso e aí, para ter bom senso,
a gente precisa pensar, a gente precisa ter calma. E as crianças que vão convulsionar por febre são crianças que já vão ter uma tendência a isso. Então, não é um número, não é um termômetro que vai indicar se a criança vai convulsionar ou não. Eu lembro que até uns 8 meses de Maria, eu não tinha um termômetro em casa. E aí, Maria, com 8 meses, Maria é minha filha mais nova, né? Com 8 meses, Maria fez uma bronquiolite e fez um febrão. E meu marido ficou desesperado, porque queria saber a que temperatura a menina tava. E eu olhava pra ele e dizia, mas por que eu preciso saber que temperatura? Eu olho pra ela, eu pego nela, eu vejo o estado geral dela e eu sei se eu devo medicar ou não, entendeu? Isso foi um motivo de muita briga na minha casa, mas eu não tinha. Enfim, ele comprou um termômetro e hoje eu tenho, entendeu? Mas eu criei os outros 2 sem termômetro. Mas é assim, você é pediatra, né? Gente, pode ter termômetro em casa, até para chegar dizendo quanto deu a temperatura, né? Que isso vai ajudar as doenças virais. A temperatura é mais baixinha, as doenças bacterianas vai ter uma temperatura aí 39,5, 40 mais alta, né? Então não é porque Silvia não tem que você não teria por favor. Porque senão... O que eu quero que vocês entendam é que não é um valor, certo, no termômetro que vai indicar que você medica ou não, entendeu? Também. Claro, se a criança tiver com febre e tiver um sinal de alerta, como foi o caso de Maria nesse tempo, ela chegou à frequência respiratória de 90, entendeu? Para um bebê da idade dela, que seria ali 40, 50 no máximo, entendeu? Então, ela tinha um sinal de alerta, né? Ela tinha um ataque de dispneia importante que chegou a desaturar. Então, aí sim, certo? Mas quando a criança não tem o sinal de alarme, quando a criança tá bem, então a gente segura aí a mão até nos antitérmicos, Exatamente. né? Existem medidas também antitérmicas, que não são medicações, como o banho morno. Eu digo isso, banho no morno, porque na minha infância eu sofria com banho gelado. Quando a gente tava com febre, a mãe pegava a gente, botava debaixo do chuveiro, aquela água gelada, você se tremendo. E aí, quando eu cresci, que eu descobri que eu sofri em vão, é banho morno, gente. Assim, não precisa maltratar as crianças com banho gelado. Banho morninho, você dá um banho mais demorado, até a água, né, ir ficando com a temperatura mais amena, mais baixa. É nada de agasalhar demais a criança, nada de fazer com pressa, nada disso tem efeito benéfico. E água, né? E água, muita água. Baixar a febre. Muita água. Então, às vezes não tá baixando a febre porque tá desidratado. Exatamente. Tem que beber água. Água e água e água. E a febre faz com que o corpo ele funcione mais rápido, né? Tudo mais rápido, o coração bate mais forte, a respiração fica mais rápida e isso gasta água. Então, uma criança só por ter febre, ela pode desidratar. Então, essa ingesta de água, ela tem que ser aumentada. Exatamente. Certo? O que mais das viroses? Foi tudo, eu acho. Eu falei de coisa que eu nem tava planejando. Eu não fui lembrando. E aí, a gente já falou o próximo tema, né, que é como melhorar a imunidade. Então, não percam, tá? Que a gente vai trazer tudo embasado. Em evidência. E foi um prazer estar aqui mais uma vez. E considerações finais? Divulguem. Eu peço, né, que os pacientes, os responsáveis, nossos seguidores do Instagram, divulguem esse projeto, tá? Então, é um projeto muito interessante, onde a gente vem aqui em uma conversa, né, de uma maneira leve, descontraída, desmistificar alguns temas, informar, né, a vocês. Então, todo mundo só tem a ganhar, né, com esse projeto. E aí eu convido você a vir conosco, participar do nosso terceiro podcast, que será com o tema imunidade. Vem comigo?